RCV Notícias. Em Cabo Verde já são 14... Boa tarde. Em Cabo Verde já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde para esta segunda-feira. Abrir a conhecer os títulos. Primeiro Código de Procedimento Administrativo de Cabo Verde, apresentado hoje na Praia, vai impulsionar mais transparência na administração pública, diz Primeiro-Ministro. Eris lança a plataforma Siscom para maior regulação e segurança de produtos cosméticos que entram no país. 350 crianças foram vítimas de violência neste ano de 2023 no país, dados lançados hoje no âmbito da formação dos psicólogos do ICA em Psicologia Forense. Completam-se hoje 4 anos que a Morna foi proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Unesco. Termina oficialmente a missão da ONU no Mali após 10 anos de presença naquele país. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O primeiro Código de Procedimento Administrativo de Cabo Verde vai impulsionar a modernidade, agilidade e mais transparência na administração pública, considera o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que presidiu na manhã de hoje a apresentação pública do documento. O chefe do governo destaca a redução de 90 para 60 dias o prazo de decisão na administração pública, o que, diz, implica a forma de atuação dos colaboradores da administração pública central e local. Ulisses Correia e Silva avisa que, doravante, a administração pública cabo-verdiana tem que mudar a sua forma de atuação. São prazos razoáveis para que a administração decida bem. Importante para o cidadão, importante para as empresas, porque muito da vida das empresas também passa pela sua relação com a administração. O princípio da governação eletrónica que se estabelece pela primeira vez na administração pública é algo que tem estado a ser desenvolvido. Uma coisa é termos várias ações em curso, outra coisa é assumirmos na lei esse princípio. Porque também tem outra implicação na administração, que é de facto agarrarmos isto como um grande empreendimento a ser desenvolvido, porque é a partir da transformação digital que nós ganhamos também uma série de vantagens na celeridade das respostas, na segurança das decisões, porque toda a informação fica lá compilada, disponível e auditável. Ganhos que serão complementados com um conjunto de medidas que estão na forja para o próximo ano, nomeadamente o lançamento do Portal da Transparência, a Lei da Responsabilidade, o novo Código do Contencioso Administrativo e o Código de Ética e Conduta dos Funcionários da Administração Pública, diz Ulisses Correia e Silva. O Código de Procedimento Administrativo promove a uniformização e junta num único diploma todos os regimes jurídicos que regulam a organização e a atividade administrativa do Estado. Edna Oliveira, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, considera este primeiro código como um marco importante e que reflete o compromisso com a excelência na administração pública. Regular o regime geral de formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da administração pública, abrangendo os atos, os regulamentos administrativos e os contratos administrativos, adequando o regime estabelecido e as matérias reguladas nos diplomas legislativos a que acima se fez a referência à nova realidade jurídico-administrativa. Por último, estabelecer o regime geral das reclamações e dos recursos administrativos no que respeita às garantias graciosas dos administrados, desenhando-se um regime que permita assegurar uma maior clarificação, articulação e organização das regras relativas aos recursos especiais, por referência ao recurso interposto em função da existência
de uma relação hierárquica. O primeiro Código de Procedimento Administrativo, segundo a Ministra da Modernização do Estado, foi elaborado por consultoras nacionais e internacionais e contou com inputs dos vários quadrantes da administração pública e da sociedade civil. Reforçar a constituição de um sistema de regulação segura e permitir uma melhor proteção da saúde dos cidadãos em Cabo Verde são dois dos propósitos da plataforma SISCOM, lançada hoje na praia pela entidade reguladora independente da saúde, ERIS. Para o ministro da Economia Digital, Olavo Correia, o sistema informático para comunicação de atividades dos operadores e regulações de produtos cosméticos é mais um passo rumo à construção de Cabo Verde como uma nação digital. Pormenores com Edneia Barros. Os produtos cosméticos que entram em Cabo Verde precisam ser regulados no sentido de se garantir maior qualidade e segurança para as pessoas que os usam no dia-a-dia, defende o presidente do Conselho de Administração da ERIS. Eduardo Tavares adverte que várias consequências danosas podem advir do uso de produtos cosméticos sem qualidade, desde irritação na pele e que até pode aumentar o risco do desenvolvimento de câncer e problemas hormonais. Para garantir a regulação desses produtos, foi lançado SICOSME, sistema que vinha sendo preparado ao longo dos últimos 4 anos. O SICOSME permitirá ao operador submeter os seus pedidos de acordo com os normativos legais vigentes, a saber, a notificação da atividade de fabrico ou de importação de produtos cosméticos ou o registro dos produtos que pretenda produzir ou importar. O SICOSME irá permitir o cadastro online dos operadores econômicos, categorizar os produtos cosméticos em função da classificação de risco associado, garantir a rastreabilidade dos produtos cosméticos, automatizar os processos de registro e de notificação dos produtos cosméticos, a notificação de problemas de qualidade ou de defeitos indesejáveis provocados por produtos cosméticos. O secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde diz que a implementação do SICOSME é crucial para o aprimoramento do sistema farmacêutico no país e que pode ser utilizado como uma plataforma para educar os operadores e consumidores sobre práticas seguras. Reforça Ivandro Monteiro que o sistema também permite uma resposta rápida e eficaz em prol da proteção da saúde pública. Garante-se assim que, num primeiro momento, apenas produtos seguros e em conformidade com os padrões nacionais e internacionais entram no nosso mercado. Está-se assim a reduzir potenciais riscos à saúde, quer a curto, mas também a longo prazo, reduzindo-se assim a carga que estes teriam no nosso Sistema Nacional de Saúde. E para o Ministro da Economia Digital, o SICOSME é mais uma pedra para a construção do ambiente digital que se quer para Cabo Verde, cuja meta é tornar o arquipélago numa referência à escala da África e do mundo. Até 2026, providenciar 105% dos serviços que hoje providenciamos de forma clássica a partir de plataformas digitais. E a partir de 2030, 80%, para que possamos avançar para uma nação verdadeiramente digital. Mas para que isso aconteça, os serviços têm de trabalhar numa lógica de interoperabilidade. Olavo Correia sublinha, entretanto, que os serviços devem ser prestados de forma ágil, dinâmica e interativa, num quadro de transparência para todos, para que Cabo Verde seja, de facto, uma nação digital. ERIS lança SICOSME, que é o Sistema Informático para a Comunicação de Atividades dos Operadores e Regulações de Produtos Cosméticos. E o tarifário para aplicação no serviço de saúde privado está pronto para ser entregue ao Governo e pode entrar em vigor no primeiro trimestre de 2024. A estimativa é avançada à RCV pelo presidente do Conselho de Administração da ERIS em entrevista ao jornalista Levi Salomão. Após o mandato do governo e passada a turbulência com a classe médica, a ERIS tomou conta do processo de regulação do setor privado da saúde, que, segundo o presidente do Conselho de Administração, está agora praticamente concluído. Fizemos o trabalho, já temos o relatório final desse trabalho. Agora vamos fazer a apresentação aos diversos parceiros, nomeadamente ao próprio governo,
para a decisão final se efetivamente se pode implementar esse sistema de regulação de preços das prestações de cuidados de saúde em Cabo Verde. Eduardo Tavares adianta que a proposta tarifária resultou de um trabalho aturado e partilhado com os profissionais do setor da saúde. Houve várias reuniões não só com a Ordem dos Médicos, porque temos várias outras classes prestadoras de cuidados de saúde em Cabo Verde, fisioterapeutas, farmacêuticos, etc. Portanto, esse trabalho já foi partilhado com todos esses profissionais de saúde. Houve reuniões setoriais, portanto, com cada classe prestadora de cuidados de saúde, no sentido de apresentarmos o que foi feito, o trabalho, o que está na base, na essência da fixação desses preços e, portanto, obtivemos feedback, que obviamente está o feedback dessas entidades no próprio relatório final deste processo. Agora é ver se efetivamente se pode implementar ou não esse sistema de fixação de preços em Cabo Verde. A ser implementada, a primeira tarifa do setor privado da saúde deverá entrar em vigor até março de 2024. Para já, o presidente do Conselho de Administração da Aeris abstém-se de adiantar balizas tarifárias. Porque as balizas são apenas os números, podem não refletir efetivamente aquilo que é a essência da fixação dos preços, são apenas números. E depois temos diversos tipos de prestação de cuidados de saúde. Para cada tipo foi feito um trabalho bastante específico, bastante aturado, para efetivamente aferirmos que ficam protegidos os direitos dos cidadãos, dos utentes, mas também os operadores económicos têm que ter a devida recompensa pelo investimento feito. Mas já em janeiro pode-se pensar na implementação destas tarifas? Sim, se tudo correr bem, pelo menos no primeiro trimestre pensamos que poderá ser efetivado. Logo que foi publicado o decreto-lei que atribui competências à Aeris para regular o setor privado da saúde, provocou a reação enérgica da classe médica. O processo está agora praticamente na fase final. O presidente do Conselho de Administração da Aeris afirma que o tarifário vai trazer ganhos para os utentes, como para os proprietários e profissionais do setor privado da saúde. A Direção Nacional de Saúde, através do Programa Nacional de Cuidados Paliativos, em parceria com a Região Sanitária de Santiago Norte, organiza uma ação de formação durante 3 dias sobre os cuidados paliativos destinado aos profissionais de saúde da região de Santiago Norte. O objetivo desta capacitação é reforçar os conhecimentos desses profissionais e constituir a criação de equipas de cuidados paliativos a nível dos municípios e do Hospital Regional Santa Rita Vieira. Reportagem da Ângela Mendes. Cuidados paliativos são cuidados ativos que visam melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm uma doença que ameaça a sua vida e que lhe provoca sofrimento. E segundo o diretor da Região Sanitária Santiago Norte, torna-se necessário a capacitação dos profissionais de saúde nesta área. O objetivo desta ação de formação é, primeiro, para reforçar a capacidade técnica dos nossos colaboradores, neste caso médicos, enfermeiros e psicólogos, sobre a questão de cuidados paliativos, que são cuidados que são prestados normalmente aos pacientes que estão numa fase avançada de doença, que normalmente as pessoas dizem fase terminal, que precisam do apoio, sobretudo da orientação, tanto para os pacientes, mas sobretudo para a família, para poderem ter a maior capacidade de lidar com a situação que tem a ver com a fase avançada da doença, que a maioria das vezes leva muito sofrimento para as famílias, sobretudo, e também para o paciente. João Batista afirma ainda que com esta capacitação, a região sanitária de Santiago Norte estará em condições de criar equipas de cuidados paliativos a nível dos municípios e do Hospital Regional Santa Rita Vieira. Um dos outros objetivos é a constituição, ou seja, a criação de equipas de cuidados paliativos a nível de cada estrutura de saúde, a nível dos municípios e também a nível do Hospital Regional. Ou seja, nós vamos passar a trabalhar com equipas formadas e com pessoal com sensibilidade para essa questão, porque realmente a questão de cuidados paliativos é uma questão que muitas pessoas lida muito com o sofrimento, que tem a ver com a parte final da vida, e é bom que os profissionais tenham a sensibilidade e tenham a capacidade técnica para poder lidar com os pacientes que estão na fase terminal e também lidar também com a família. E a nossa reportagem ouviu 2 das formandas que estão a participar nesta capacitação. Cláudia Oliveira, que é médica de família no Centro de Saúde de Santa Catarina, e Janaína Vicente, que é médica clínica geral no Hospital Regional Santa Rita Vieira.
Nós só espera que na final de formação nós consiga criar uma equipa multidisciplinar para conseguir dar atendimento às pessoas que realmente merecem cuidados paliativos e também apoio familiar. Claramente a formação também ajudando nisso, a capacitação técnica para os profissionais de saúde, sensibilização também na área de saúde e a população geral. A ação de formação em cuidados paliativos, destinada aos profissionais de saúde da região sanitária de Santiago Norte, teve arranque esta segunda-feira e irá decorrer durante 3 dias no Gabinete Técnico da região sanitária de Santiago Norte. Cabo Verde precisa atualizar as suas leis de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Quem o diz é o presidente da Comissão Executiva da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais. Manuel Lima diz que a questão estará em pauta no plano de ações previstas para 2024. Um ano após o seu funcionamento, a Comissão esteve reunida em plenário anual para fazer a avaliação das atividades do corrente ano e traçar próximas ações na luta contra a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Maria José Macedo assina a matéria. Questionado quanto ao plano de ações para o próximo ano, Manuel Lima, presidente da Comissão Executiva da Estratégia Nacional da Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, destaca a necessidade de o país atualizar as suas leis de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, cujas demarches neste sentido estão sendo dadas antes de submeter uma proposta à Assembleia Nacional. O foco importante é concluir aspecto normativo legal, porque de facto Cabo Verde precisa atualizar as suas leis de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Há novas recomendações do CAFI que terão que ser incorporadas, as novas tipologias de crimes. No fundo, há todo um conjunto de atualizações a serem incorporadas nas legislações. A perspectiva é atualizar, mais que atualizar, no fundo, é juntar as leis de lavagem e financiamento do terrorismo numa lei só, no sentido de também facilitar. Esse é um dos aspectos fundamentais. Já se fez um primeiro exercício de levantamento dos constrangimentos relacionados com essa matéria. No fundo, há a equipa de trabalho que já começaram a trabalhar, estão na fase de complementar, digamos assim, exercício, depois em função disso disponibilizar aos partidos. Mas essa parte já está bem avançada nesse capítulo. A perspectiva é que o primeiro trimestre fechar naquilo que é a responsabilidade do Comitê Interministerial, depois, no fundo, fazer, digamos, os demais necessários para a sua aprovação em Assembleia. A Ministra da Justiça, Joana Rosa Amado, considerou que este ano de 2023 foi recheado de ações e, graças aos apoios dos parceiros, foi possível ter um instrumento para o país lutar contra o financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais numa área que constitui criminalidade transnacional. Um ano que foi muito recheado de várias ações desenvolvidas pela Comissão Interministerial e que contribuíram, graças ao apoio dos Estados Unidos e da UNODC, para que pudéssemos ter hoje um instrumento importantíssimo que nos vai guiar a luta do país contra o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas em massa, principalmente na nossa sub-região africana, pudesse ter um combate, diria até ferrenho, duro. O embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, reconhece o empenho de Cabo Verde no combate ao branqueamento de capitais, um crime que movimenta no mundo entre 2 a 4 bilhões de dólares. De acordo com o FMI e o Banco Mundial, os criminosos lavam anualmente cerca de 2 a quase 4 bilhões de dólares, entre aqueles que procuram disfarçar o produto ilegal dos seus crimes, encontram-se traficantes de droga, terroristas, funcionários públicos corruptos e grupos criminosos organizados. Cabo Verde tem demonstrado o seu empenho no combate ao branqueamento de capitais e nega às organizações criminosas o acesso ao legítimo sistema financeiro. 2023 foi importante, pois Cabo Verde conseguiu o apoio de parceiros importantes, como o Reino Unido, que irá apoiar o país nos próximos 12 meses na sua avaliação de risco, afirmou na manhã de hoje o presidente da Comissão Executiva da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, ao fazer o balanço para a imprensa.
Só em 2023, pelo menos 350 crianças foram vítimas de violência no país, 168 por abuso ou agressão sexual e 180 vítimas de outras formas de agressão física e psicológica. Estes e outros casos nem sempre são devidamente tratados por falta de conhecimentos técnicos e científicos por parte dos psicólogos. Para que situações do tipo não continuem a acontecer, 17 psicólogos do ICA estão a ser treinados ao longo de uma semana em psicologia forense para garantir a tecnicidade e cientificidade que se requer, nomeadamente nos relatórios que apresentam à Justiça. Jornalista Joana Lopes. A formação de hoje é a terceira e última de um ciclo de capacitação promovido pelo ICA desde 2022. Apesar das mudanças verificadas um ano depois, torna-se necessário dotar os psicólogos de mais instrumentos de trabalho. 17 profissionais, ao longo desta semana, passam a conhecer e dominar mais técnicas de intervenção ligadas à psicologia forense. Ariana Frederigo, psicóloga do ICA há já uma década, usufrui desta fase de formação com crescente expectativa. Em dia a dia enfrenta constantemente solicitações de relatórios, que também de tribunal, do Ministério Público, da importância de no mundo de ferramentas, de instrumentos para uma melhor intervenção, para uma avaliação psicológica com maior cientificidade, com maior rigor. Aquela última edição é para no bem trabalhar mais na prática instrumentos de avaliação psicológica, mas a nível de inteligência, é para no bem aprender na prática, entende modo que as diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes está afetando o acesso cognitivo. O que quer o governo é que os psicólogos adquirem ferramentas que também servem para melhorar a qualidade dos relatórios solicitados pelo Ministério Público. Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. Neste momento, o ICA tem um número exagerado, ou um número elevado de crianças que são atendidas nos seus serviços. Digamos que cerca de 168 crianças foram vítimas só em 2023 de casos de abuso e violação sexual e 180 crianças foram vítimas de agressões físicas e psicológicas e muitas situações ficam encobertas. Então, os psicólogos vão trabalhar agora com um objetivo maior, que é traduzir esses relatórios e essa avaliação que fazem das crianças, mas dos próprios agressores, de uma forma mais científica e apresentar melhores resultados já o trabalho que fazem e as provas que são recolhidas para os processos judiciais. Formação avançada que se inicia na véspera do ato de posse da nova presidente do ICA. Lhe transmite uma enorme satisfação em ver colegas psicólogos da instituição a frequentar uma formação que tanta falta faz, assegurou Zaida de Freitas Moraes. No Sal, a Polícia Nacional deteve 4 indivíduos. Há um caso de presumível agressão sexual a uma menor de 13 anos e outro referente à apreensão de estupefacientes. Moisés Évora tem os detalhes. O indivíduo está em prisão preventiva depois de presente a tribunal. Ele é indiciado de crime de agressão sexual a uma menor de 13 anos. Vai ficar então a aguardar julgamento na cadeia de Terra Boa. 2 pessoas foram também detidas pela Polícia Nacional. Tinham na sua posse uma certa quantidade de padinha e haxixe, cerca de 7 embalagens contendo então cannabis ou padinha e haxixe. Ainda um outro caso, um indivíduo que recusou fazer o teste de álcool. Ele estava ao volante do seu veículo e foi detido pela Polícia Nacional. Ocorrências levadas a cabo então nos últimos dias na Ilha do Sal. 1h24, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Completam-se hoje 4 anos que a Morna foi proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO.
A ratificação da classificação aconteceu a 11 de dezembro de 2019, na 14ª reunião anual do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco, que decorreu no Centro de Congressos, agora em Bogotá, na Colômbia. The evaluation body recommends that the committee inscribe Mona, musical practice of Cabo Verde, on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Thank you. I see no objections. I therefore declare decision 14-10B8 adopted. Mi país celebra la inscripción de su alma en el alma de la humanidad. Só sabia, gente nova está a morrer. Recordarmos momentos da proclamação da Morna como património imaterial cultural da humanidade. O dossiê da candidatura a património imaterial e cultural da Unesco, com mais de 1000 páginas e cerca de 300 entrevistas, foi formalmente entregue pelo governo de Cabo Verde em 26 de março de 2018. De acordo com o documento, a Morna terá surgido no século XIX, não sendo consensual se foi na Ilha da Boa Vista ou na Brava que teve a sua origem, mas refere que surgiu de uma mistura de estilos musicais com fortes raízes africanas, o landum com as influências da modinha luso-brasileira. Marcada pelas letras do poeta Eugênio Tavares e mais tarde de Francisco Xavier da Cruz, ou Beleza, a Morna conheceu o seu expoente maior fora de Cabo Verde através da cantora Cesária Évora, que através desse género musical abriu as portas do mundo a um país de pouco mais de 500 mil de habitantes. A candidatura de Cabo Verde foi alicerçada na cultura popular, que manteve viva a Morna até os dias de hoje, alimentada por músicos e intérpretes de todas as idades. O processo que foi levado à Unesco conta com 77 declarações individuais de consentimento e apoio de instrumentistas, compositores e intérpretes da Morna, até artesãos e construtoras de instrumentos de corda. O dossiê cabo-verdiano contou com o apoio técnico de Portugal e com a colaboração do antropólogo Paulo Lima, especialista português na elaboração de processos de candidatura a património imaterial da humanidade da Unesco, como o fado, o canto alentejano e a arte chocalheira. A Morna é tida como o género musical mais emblemático de Cabo Verde e um fator de unidade nacional. O tema Saudade, interpretado por Cesária Évora, foi dos que mais contribuiu para a divulgação da Morna do mundo. O secretário-geral da Juventude do PAICV apontou hoje as câmaras lideradas pelo PAICV como sendo as que mais apostam na juventude, priorizando projetos nas áreas de educação, formação profissional, cultura e desporto. É a reação de Elber da Graça às declarações do seu homólogo da Juventude do MPD, que acusou a Câmara da Boa Vista de fazer uma gestão de costas voltadas para os jovens. A juventude, reitera o dirigente da JPAI, constitui eixo central da ação camarária boavistense. Se não vejamos, na educação e formação, a Câmara Municipal da Boa Vista apoia neste momento um total de 81 estudantes universitários que frequentam as universidades do país, 26 das quais introduzidas neste ano letivo de 2023-2024. Só no período de março a julho de 2023 foi alocado cerca de mais de 1.300 contos em subsídios de apoio a pagamentos de propinas, isto sem levar em conta os mais de 540 contos destinados à regularização de propinas em atraso, para que os estudantes possam continuar os seus estudos e receberem os seus certificados.
Na Boa Vista, sublinha Elmer da Graça, há também marcas da atual gestão camarária no setor da habitação. Em matéria de habitação, a Câmara Municipal da Boa Vista já entregou 5 moradias construídas de raiz e concedeu apoios a mais de 12 jovens na construção das suas casas, um investimento que ultrapassa os 13 mil contos. O mesmo pode-se dizer também em relação ao desporto, onde, lembra o secretário-geral da JPAI, a Câmara tem apoiado todas as modalidades e investido na reabilitação de infraestruturas desportivas. Ainda assim, Elmer da Graça reconhece que é preciso muito mais em prol da juventude e a autarquia garante está empenhada em honrar todos os compromissos assumidos com os jovens da Boa Vista. O presidente da Câmara Municipal da Praia tem que falar a verdade sobre para quando as obras de requalificação da estrada circundante da Sucupira estarão concluídas. A afirmação é do presidente da UCID em declarações aos jornalistas no término de uma visita efetuada ao CEPAM, Serviço Público de Abastecimento do município da Praia. Ailson Martins tem os pormenores. João Santos Luís diz que o presidente da Câmara Municipal da Praia tinha anunciado que as obras ficariam prontas antes do Natal, mas, pelo seu ver, as obras só estarão prontas no próximo ano. Daí, a UCID pede ao presidente da Câmara Municipal da Praia a acelerar as obras para que as vendedeiras tenham um espaço digno para desempenhar as suas funções. E nós nunca temos que crer que as obras terminam antes de Natal. Como mora que a obra está ali, é só lá para o próximo ano que a obra termina. De certeza. O presidente da Câmara falando na televisão que a obra fica pronta antes de Natal. Falta uma semana e tal para Natal. De forma que o presidente deve falar a verdade a munícipes de praia para pessoas que ficam naquele suspense que a obra também termina antes de Natal e que este também tem espaço disponível para funcionar normalmente. Não é? De forma, não se pede para o presidente de Câmara acelerar passo nessa matéria, para munícipes e, sobretudo, pessoas que estão a visitar a Sucupira e, sobretudo, particularmente, vendedeiras, que vendem ali na Sucupira, para se ter um espaço condigno, mais rapidamente possível, para se poder desempenhar essa tarefa de todo o dia que esta faz. Sobre a visita efetuada ao Serviço Público de Abastecimento do município da Praia, João Santos Luís disse que foi inteirar do seu funcionamento e saber quais são as competências do CEPAM. Porque, para modo, não tenho falado que tinham pessoas, trabalhadores e pessoas de mercados e de talhos têm contactado o CID, não tem tido reclamação naquele sentido de CEPAM. Então não queria, primeiro, antes de não posiciona, não queria que chega direito o modo que CEPAM funciona. E cozer que é competências de CEPAM e objetivo principal de CEPAM. O presidente da UCIT sublinhou que, após efetuar esta visita ao CEPAM, agora vai visitar os 12 mercados do município da Praia. E terminou neste momento o encontro entre o Presidente da República, José Maria Neves, e o antigo Primeiro-Ministro, Carlos Veiga, pelo que este assunto será desenvolvido em próximos serviços informativos da Rádio de Cabo Verde. Na atualidade internacional, a missão da ONU no Mali, MINUSMA, acabou oficialmente hoje, após 10 anos de presença neste país, assolado pelo terrorismo e por uma crise profunda por ter sido expulsa pela junta militar no poder. A MINUSMA baixou hoje a bandeira das Nações Unidas da sua sede perto do aeroporto da capital do Mali, Bamako, disse à agência de notícias France Presse o seu porta-voz Fatoumata Kaba. Os correspondentes da agência puderam assistir ao início de uma cerimónia que marca simbolicamente o fim da missão, embora alguns dos seus elementos ainda estejam no local, segundo o porta-voz. O encerramento põe fim a uma missão iniciada em 2013
perante a propagação da violência que ameaça a estabilidade de um Estado pobre e frágil. Desde então, o terrorismo espalhou-se para o centro do país e para os países vizinhos do Mali, na região do Sahel, o Burkina Faso e o Níger, causando milhares de mortes entre civis e combatentes e forçando a deslocação de milhões de pessoas. A União Europeia vai reforçar as capacidades de defesa e segurança do Benin, Costa do Marfim, Gana e Togo, nomeadamente na luta contra o terrorismo nas regiões norte destes países do Golfo da Guiné. A iniciativa, aprovada pelo Conselho da União Europeia, irá combinar treinos de forças de segurança militares e civis, complementando as medidas já revistas pelo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. O objetivo é ajudar na resposta aos desafios de instabilidade e insegurança, reforçando as capacidades das forças envolvidas na formação para responder às pressões exercidas por grupos terroristas nas regiões norte dos 4 países. O programa de formação das Forças Armadas e Civis será elaborado em colaboração com as autoridades dos 4 países e adaptado às necessidades de cada um. A base americana de defesa antimíssil construída no norte da Polónia vai ficar operacional na sexta-feira, 15 de dezembro, anunciou hoje o primeiro-ministro polaco. Concebida por iniciativa do ex-presidente norte-americano Barack Obama em 2009, a base militar destinava-se a defender o Ocidente contra mísseis balísticos disparados por países como o Irão. Desde o início, Moscovo considerou que esta e outras instalações militares na região constituíam uma ameaça para a Rússia. A instalação da nova base começou em 2016. A Polónia, membro da NATO e um aliado próximo de Washington, adquiriu recentemente uma grande quantidade de equipamento militar norte-americano, incluindo sistemas de defesa aérea Patriot, caças F-35, lançadores de foguetes HIMARS e tanques Abrams. Atualmente, a Polónia acolhe mais de 10 mil soldados americanos. Os funcionários da Radiodifusão Nacional da Guiné-Bissau, RDM, manifestaram-se hoje diante da estação contra um ex-diretor-geral que nos últimos dias se assumiu como novo responsável do órgão e que acusam de estar a impor censura. Filomena Tavares, da direção da RDM, disse que desde o passado dia 6 que Mamá Saliu Sané, antigo diretor do órgão, assumiu-se como novo responsável da estação sem que tenha sido nomeado por ninguém. Na passada quarta-feira, o senhor Mamá Saliu Sané, antigo diretor-geral, chegou aqui com polícias e mandou reunir o staff que o diretor-geral Baio Danso nomeou e disse-nos que, a partir daquele dia, ele é que é o diretor-geral da Rádio Nacional, afirmou Tavares. Falando numa vigília em que os funcionários empunhavam velas acesas em sinal de luto na Rádio Nacional, Filomena Tavares notou que a manifestação é para denunciar não só a forma como Mamá Saliu Sané assumiu a rádio, como também a censura que tem sido imposta no órgão. Os funcionários anunciaram que a vigília irá decorrer até a tarde, mas a polícia dispersou os funcionários quando estavam a dar entrevista para outros órgãos de comunicação social. A presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Baldé, disse que todos os cidadãos guineenses devem solidarizar-se com os funcionários da RDM e denunciar o que se passa no órgão. Os funcionários abandonaram a estação, que neste momento transmite apenas música. 13h38, já no fecho desta edição do Jornal da Tarde, vamos aqui recordar os títulos. Primeiro, o Código de Procedimento Administrativo de Cabo Verde, apresentado hoje na Praia, vai impulsionar mais transparência na administração pública, diz Primeiro-Ministro. Eris lança plataforma Sicosme para maior regulação e segurança de produtos cosméticos que entram no país.
350 crianças foram vítimas de violência neste ano de 2023 no país, dados lançados hoje no âmbito da formação dos psicólogos do ICA em Psicologia Forense. Completam-se hoje 4 anos que a Morna foi proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Unesco. Termina oficialmente a missão da ONU no Mali após 10 anos de presença naquele país. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, na técnica da Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 temos os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.